O Mark Zuckerberg disse que até o final de 2026, qualquer empresa que quiser anunciar direto pela Meta, sem precisar de agência, só tendo o seu orçamento e o seu objetivo, vai conseguir fazer isso usando a IA da Meta. Ao mesmo tempo, o Sam Altman, da OpenAI, disse que acredita que 95% das empresas não vão mais depender de agência para escolher os seus anúncios, verbas, segmentação, criativos, entre outras várias funções que as agências de marketing faziam. E essa ameaça está sob este mercado. Resta a pergunta, esse mercado vai acabar? Ele vai ser disruptado pela IA? Para responder essa pergunta, que eu já estou me sentindo assim com cara de entrevista, porque realmente a gente está inaugurando aqui no canal do Atlas um quadro de entrevistas com gestores, empresários bem-sucedidos, eu trago, para estar junto comigo, meu amigo, cliente, parceiro, pessoa da equipe, próximo sócio e tudo mais que você possa imaginar, Isaac Marcolino, tem 9 anos do ramo de agência de marketing. Tu fez a Live 3 com o Sobral, né? Foi, Live 3. A Live 3 com o Sobral é um dos primeiros caras desse mercado, teve 3 agências já, todas muito bem-sucedidas, saiu desse mercado, hoje está aqui no escritório, trabalha conosco, mas entende muito, tem muito mentorado. Quantos mentorados tu teve? Nem botei no roteiro isso. Quantos mentorados tu... Foram mais de 2.000, tranquilo. Mais de 2.000 mentorados. Então o cara entende desse mercado. E aqui no escritório a gente atende uma dezena, talvez até dezenas de agências de marketing. Então é um mercado que nos interessa. Se você está preocupado se esse mercado vai quebrar, vai ser disruptado, eu também tô. Porque afinal de contas eu posso perder um monte de cliente, aí o que eu faço? Né? Então... a gente vai ter um papo sobre essas declarações, sobre esse mercado, mas muito olhando para a visão de futuro e trazendo essa visão de futuro para quem está conosco. Se você não é desse mercado de agência, você pode consumir esse conteúdo fazendo um paralelo para o seu negócio, o quanto que ele pode ser disruptado pela IA, pegando os pontos semelhantes aqui. Inclusive, eu quero fazer alguns paralelos com o escritório, porque a gente está vivendo muito essa transformação da IA, então essa entrevista está com expectativa alta. Se você ficava até o final aí para pegar cada insight que a gente vai tirar desse bate-papo. Para a gente conversar, Isaac, eu quero te convidar para ir lá no cantinho da entrevista. Bora uma lá? Salinha preparada, com um bom cenário para a gente ir lá juntos e ter esse momento. Vamos lá? Vamos lá. Já estamos aqui no cenário da entrevista e eu confesso que eu estou me sentindo muito chique. O Isaac aqui, com esse cenário ao fundo e com essa água especial que veio aqui para a gente molhar a palavra, né? Enquanto Perfeito. A gente faz a entrevista. Enfim, às vezes vai sair algumas coisas meio naturais, né? Porque isso aqui não é um canal de entrevista, inclusive agora eu não estou conseguindo abrir água. Corte. Vamos lá, galera. Eu não sou entrevistador, então eu vou fazer o melhor que eu puder com naturalidade, beleza? Seguinte, Isaac, eu tenho aqui uma listinha de perguntas que eu cuidadosamente preparei com a tua ajuda. E eu quero começar já pra gente soltar um conteúdo de valor pra galera que nos acompanha. Tu ficasse 9 anos no mercado de agências. Foi. Eu quero saber o que é que mais mudou na tua visão nos últimos 2 anos. Dos últimos 2 anos fora do mercado de agência, eu acho que mostrou o quanto o mercado ele é despreparado. O quanto eu, na época, também era despreparado atuando no mercado. O quanto ainda é um mercado novo. A gente, por exemplo, aqui está no ramo da advocacia. Antes de vir para cá, eu passei pelo ramo da moda. E quando a gente falava sobre o ramo da moda, a gente está falando sobre um modelo de negócio que atua centenas, é o modelo mais centenário. Uhum. Quando a gente fala da advocacia, a gente está falando de milhares, talvez, de anos. A advocacia existe há muito tempo. E o mercado de agência é um mercado novo, amador. Uhum. E a gente acha que tem muito tempo, só que se a gente olhar na raiz mesmo do mercado, não é um mercado nem centenário ainda. Uhum. Então a gente vê quanto ainda tem fragilidade no modelo, quanto ainda é um negócio muito jovem, um modelo de negócio mesmo muito jovem, e eu vi isso olhando de fora. Quando eu fui para uma indústria, agora numa advocacia, que são tudo negócios que às vezes nascem de coisas que já perpetuam por anos, né? Por anos, boa. E para a galera que é de fora desse mercado e não sabe exatamente ainda o que é o Meta Andrômeda, e por que ele muda o jogo completamente? Tá, o Meta Andrômeda ele começou há um pouco mais de tempo nos Estados Unidos, mas ele é uma resposta que foi implementada no Brasil no ano de 2025, numa resposta da Meta sobre um acontecimento em 2021. Então isso já mostra o quanto a Meta é demorada nas suas soluções. E que resposta foi essa? Foi a resposta para o novo iOS 14. O iOS 14 em 2021 vem com uma atualização, com aquela atualização de segurança,
que agora é uma decisão tua, você, por exemplo, usuário de iPhone, é uma decisão tua ser traqueado ou não. Aí parte da decisão do usuário de iPhone ser traqueado ou não. O que 80% dos usuários de iPhone fizeram? Não quero ser traqueado. Não quero ser traqueado, desligaram isso. Acabou o negócio da Meta. Então, de 2021 até o lançamento do Meta Andromeda, que foi por meados de 2024, ali mais ou menos, a Meta ficou baseando em achismo. Achismo mesmo. Então, para que veio o Meta Andromeda? Agora, eu não posso mais... Como eu não sei quem está sendo traqueado, mesmo com Pixel, mesmo com tudo isso, o cara desativou. Eu não sei mais quem é. Eu vou ver por comportamento. Eu vou olhar a saturação da cor, eu vou olhar quanto tempo ele ficou no anúncio, eu vou olhar comportamentos do usuário para chegar à conclusão final, que é o objetivo do cliente. Alcance, conversão, vamos falar de conversão, converter, comprar. Então a Meta falou assim, qual foi o comportamento da pessoa que comprou? Eu não sei quem ela é, mas ela olha por 5 segundos, ela gosta dessa cor, quando ela vê essa palavra ela se conecta, quando acontece isso, isso, aquilo. Então o Meta Andromeda ele vem com uma inteligência que ele tem até, quando foi lançado, ele tem um cérebrozinho, ó, esse criativo tem a noção de atingir essa parte do cérebro, essa parte, porque realmente eles fizeram um trabalho, por isso que demorou, mas um trabalho bem profundo em comportamento de usuário, que aí eles conseguem controlar. Então eles não sabem que é o Eduardo, mas eles sabem o comportamento que o Eduardo tomou para chegar naquela conclusão final. Então o Meta Andromeda nada mais é do que um ecossistema de seleção. Toda vez que tu usa a Meta, tu passa por 2 etapas de seleção. A etapa 1, que é para quem esse anúncio vai. Então, o Meta Andromeda já faz essa leitura. E depois, que é o ranking, que é basicamente o leilão. Continua funcionando o leilão. Então, se o teu criativo tá ruim, ou tu tem poucos criativos, e tu tem um orçamento baixo, esquece, tu não vai dominar o jogo. Porque a Meta vai te colocar no leilão, vai te colocar lá para baixo, os melhores usuários vão para um grupo, o que sobrar vai para o grupo de quem tem menos orçamento. O Meta Andromeda ele não é um cenário, não está num cenário muito democrático, mas não é um botão. Ninguém pode desativar o Meta Andromeda, ele já é realidade. Ele está dentro da estrutura. Ele é a estrutura que a Meta está fornecendo. E essa estrutura passa com que agora tu fazer muitas campanhas não é mais bom. Porque agora tu tem que fazer mais criativos. E, por exemplo, o meu modelo de negócio como agência sempre foi, vou te entregar 10 criativos por capacidade de design. Hoje eu tenho que gastar 10, 15 criativos por semana e pode ser pouco ainda. Caramba. Então, agora imagine eu fazer uma cadeia de produção que vai produzir 50 designs para um cliente por mês. Então, para eu ter 10 clientes, eu tenho que fazer, 1000 designs. Que designer eu vou ter que contratar para isso? Porque a IA ainda não produz imagens suficientes para anúncio. O Meta me pede 15, 20 criativos. Aí por isso que vem o Zuckerberg da vida e fala, não, eu vou criar as tuas imagens para o futuro. Mas todo mundo que trabalha com Meta sabe que não vai vir bom. Eu do lado de cá, olhando um pouco para o jurídico, nesses últimos 1, 2 anos, percebi que antes, muitos clientes nossos, eles conseguiam passar contrato com fidelidade de 1 ano. Com 1 ano de previsão, valor fechado e seguimos juntos. Nos últimos tempos, eu tenho visto muitos clientes pedindo revisão de contrato porque quer período mínimo de 3 meses, não quer mais 1 ano. Então, acho que os clientes eles estão sentindo que esse mercado está sujeito a mudança, eles devem ver as notícias do Zuckerberg e falam, será mesmo que eu vou precisar da agência? Será mesmo que essa agência vai me dar resultado? Porque parece que está ficando cada vez mais difícil dar resultado, em comparação ao que era antes, né? E aí o cliente está pedindo para ter um período menor. Faz sentido esse movimento? Faz sentido, e eu também pensava muito assim, porque antigamente, sem a IA, era muito assim, não, vai demorar para chegar no Brasil. Ou a gente pensava assim, não, o meu cliente não vai usar. Mas essas empresas, tipo um Gemini da vida, um ChatGPT, olham muito pro público final, não olham para a agência. Por isso que o Sonal te mandar essa declaração que dá um desespero nas agências. A gente sabe que não vai ser bem assim. Tem gente que ainda quer um humano e tudo mais, mas um humano é estratégico. Não um humano operacional, não uma agência operacional que faz design, que faz tráfego, é um humano estratégico. Hoje, o Brasil é top 3 em uso de IA global. Ou seja, não é só a agência que está usando, é cliente final também. Então, o próprio cliente, muitas das vezes, ele está contratando a agência para entender como é que funciona mais ou menos e depois fazer interno.
e depois internalizar aquilo, porque estão usando. E realmente, comercialmente falando, eu não estou falando eu há 2 anos atrás, 2 anos que eu não vendo nenhum serviço de agência, mas é o que eu vejo em amigos, mentorados que já foram e tudo mais, falando, cara, tá muito difícil fazer contrato de fidelidade, tá muito difícil fazer 3, 6 meses de fidelidade. Primeiro tem a própria sobrevivência da empresa, os empresários estão cada vez com mais dúvidas, será que eu vou sobreviver ou não? E muitas das vezes porque a primeira coisa que é cortada quando precisa reduzir custo é marketing. Então as empresas não querem ter essa fidelidade com o marketing porque sabem que se precisar cortar vai ser a primeira coisa, então eu não quero estar preso nisso. E junto com isso eu vejo um movimento da Meta em que eles parecem que não são mais a plataforma onde as agências trabalham, mas sim um concorrente das agências, porque eles querem servir ao cliente final diretamente, né? Dando esse sinal de que eles fariam o que a agência faz, entre escolha de público, orçamento, segmentação, etc. Né? Mas eu quero dar um giro aqui para te fazer outra pergunta, porque tu vive aqui no escritório diariamente essa integração entre agentes de IA dentro da operação, gerando trabalhos quase que em simbiose com humanos, né? O humano ele muda muito a sua função. Antes um advogado ele fazia os contratos, agora ele tem uma IA que faz o contrato, ele tem uma IA que revisa o que a outra IA fez e depois entra o humano na validação final e no check que vai para o cliente. Isso tu vive aqui diariamente no escritório. Como é que tu vê essa integração de agentes, talvez não sejam agentes, né? Mas, enfim, tu sabe o nome correto? Sim. Entre agente e a outra palavra, o assistente. Sim. Assistentes e agentes de IA no mercado de agências. Como é que tu vê o impacto disso lá? Primeiro que é inevitável o dono de agência não usar isso. Ele tem que usar. Então ele vai ter que ter seus agentes próprios para produzir conteúdo, para produzir copyright, para fazer legenda de tráfego. Todos já fazem isso. E agora o que o cliente vai começar a fazer? O cliente vai começar a usar isso. E o cliente vai ter barreiras de entrada. Então, o que eu vejo? Todo dono de agência vai precisar ter os seus próprios agentes para justamente vender para os clientes. Porque está acontecendo uma coisa muito importante no mercado, que isso não pode ser ignorado, que as agências, as maiores agências do mundo, aí eu estou falando de PG, estou falando de WPP, de holding de agências gigantescas, agências de publicidade e propaganda, se tornando empresa de tecnologia. Então, as agências elas precisam produzir os agentes, precisam produzir as coisas para o seu cliente usar. Porque o cliente vai usar IA, o cliente vai usar a ferramenta, o cliente vai fazer. Por que não eu oferecer isso para o meu cliente? Então, o cliente ele precisa entender que através de ti tem tecnologia. Porque senão, eu produzo conteúdos para ti. O cliente vai lá no ChatGPT, dá contexto, um cliente que sabe mexer, dá um prompt legal, me traz aqui 10 ideias para o conteúdo no Instagram. E aí tem muito cliente comparando isso com uma agência. Então, óbvio que hoje a gente olha, né? E eu que já estive dentro do mercado, eu sei que são coisas completamente diferentes. Mas assim, me fala a real. A real mesmo. A tua copywriter hoje dentro da tua agência, o que ela faz? Seja realista. Tipo assim, dono de agência assim, tipo... Ela escreve ela tudo vai e lá, ela passa por uma IA. Ela vai lá e bota na IA. Me dá 10 conteúdos aqui pro fulano de tal. Porque o dono de agência vai defender o negócio dele. Não, porque aqui é mais estratégico, aqui a gente tem uma coisa e tudo mais. Mas vai lá no dia a dia. O que a tua copywriter tá fazendo hoje de verdade? Me fala a verdade. Ela tá lá escrevendo a mesma coisa que um cliente final escreveria. Então, aí tem a fragilidade do mercado. Nós temos uma fragilidade grande. E isso acontecendo exatamente no momento em que a Meta ela faz essa mudança, ela deixa de ser a plataforma parceira da agência e passa a ser um concorrente direto da agência. Eu vejo isso como muito crítico. Olhando em outros mercados, em outros cenários, é como se o fornecedor, que ele é o dono da produção do produto ou do conteúdo da proposta de valor, ele tem lá distribuidores, franqueados. E de repente ela diz, eu não quero mais o distribuidor, eu não quero mais o franqueado. Eu vou ser o meu próprio distribuidor, o meu próprio franqueado. Eu vou interagir direto com o cliente final. Como é que esse cara que era o distribuidor, o franqueado, ou no caso a agência, que vivia disso, vai se comportar nesse novo cenário onde o fornecedor quer concorrer direto com ele? O resultado disso não é bom. Concorda? Sim. E assim, Edu, eu consigo enxergar uma maneira de ganhar esse jogo. Não é um caos total. Acho que a gente não está aqui só para desesperar o pessoal. E justamente eu me uni a Marcomin, eu me uni a ti, porque tem muitas valências jurídicas que o dono de agência precisa entender.
E agora acho que vamos inverter um pouco o papel entrevistador e entrevistado, porque eu acho que antes da gente chegar na solução, é interessante entender a visão de um advogado para esse mercado. Porque o pessoal teve a visão de quem foi dono durante 9 anos, talvez onde eu fui dono foi bem a crista da onda, né? Pós-pandemia, pandemia, todo mundo teve que se adaptar ao digital, e eu acho que trouxe muita novidade aqui para a Marcomin Advocacia também. Então, desse tempo para cá, tu viu esse crescimento de agências, crescimento de empreendedores que talvez não tinham o destino de ser empreendedores, assim como eu, e virou empreendedor pelo o modelo de negócio empurra a gente para empreender. A gente comete muito erro, muito erro. Então, eu queria entender o que tu viu no mercado de erros jurídicos, até mesmo de todos os clientes que contratam aqui, que erros que o pessoal pode acabar cometendo, que a gente está falando de um lado, que é a meta, mas o próprio dono de agência pode acabar se matando por erros jurídicos também. Pode falar um pouquinho disso? Claro. Vamos lá. Nesse tempo todo, tu bem disse no começo do nosso papo, né? Esse mercado de agência ele é um mercado relativamente novo. Então, por ser novo, ele é um mercado em aprendizado. E no aprendizado é natural que a gente cometa muitos erros. Então, eu vejo que nesse momento tem passado aqui pelo escritório uma dor muito comum dos donos de agência. Churn, rescisão, cliente está cancelando comigo, não quer pagar a multa, não quer cumprir. E aqui nesse não quer pagar a multa e não quer cumprir, que é um ponto jurídico, a gente tem 2 lados da moeda. Alguns donos de agência que chegaram agora e que querem nos contratar agora e que o contrato ele fez sozinho, pegou um modelo, usou um Google, ou usou um advogado que não era especializado no mercado e vem pra gente com esse contrato naquela relação e quer que a gente consiga exigir a multa. Difícil, porque a gente tem um instrumento jurídico frágil. A gente tem uma preparação ruim. Agora, tem clientes que já estão conosco há muito tempo e já tem a estruturação de contrato, já tem bons contratos. Esse é um problema que a gente tem força para enfrentar. Então, muitas vezes não precisamos nem entrar com uma ação judicial. A gente consegue, na negociação, mostrar a clareza do contrato, mostrar que aquela multa deve ser paga ou ele vai ter as consequências de ter uma negativação do nome, uma inscrição no Serasa da empresa. E isso, por si só, já faz com que ele reveja. Porque quem entende que está falando com um profissional, pensa 2 vezes antes de tomar alguma medida ou ir para briga ou contratar um advogado. Agora, se ele entende que ele está falando com um amador, com um contrato fraco, que o cara não tem estrutura, não tem base de resposta, aí não vai conseguir sustentar. Junto com esse tema principal do churn, das rescisões, eu vi que esse mercado também está mudando do ponto de vista jurídico, onde os atritos entre cliente de agência e dono de agência não estão sendo mais sobre os entregáveis em quantidade. Tipo, antes a lógica era, eu quero aqui, como você falou, 10 posts criativos por mês, 10 criativos. Esse era o escopo principal do contrato. E ele cobrava antes os 10 posts. Hoje ele não está nem aí, você está vindo 10 posts, 7, 12 ou 15, até porque o mercado mudou. O que ele quer é resultado. Então ele está cobrando do dono de agência resultado. É uma cobrança cruel, muitas vezes, porque o dono de agência ele entrega um meio para chegar no resultado, eu comparo com a advocacia. Como é que o cliente vai brigar comigo por causa da decisão judicial? Que quem decidiu foi o juiz. Porque o meu serviço é de meio. Mas é claro que a gente fazer um bom serviço de meio ajuda no resultado final, mas não garante. Então aqui é preciso um realinhamento entre o contrato, a entrega, a expectativa do cliente que às vezes é criada em cima da expectativa dele mesmo. Não está na promessa do comercial, às vezes está. Não está no escopo do contrato, mas ele criou a expectativa de que ele quer o resultado. Então são novas realidades que o dono de agência tem que enfrentar. Então, Isaac, esses são os pontos que eu mais tenho visto de forma recorrente, atual, aqui no escritório, do ponto de vista jurídico para as agências. Perfeito. E quando eu entrei aqui na Marcomin, eu me dei conta que eu fazia uma coisa sem estar no contrato, sem estar nada, e eu acho que tem muito dono de agência fazendo isso ainda. Hoje a IA é o centro de tudo para uma agência. Todo dono de agência, não tem ninguém que está assistindo esse vídeo que não usa a IA para montar um plano para o cliente. O cliente vem uma dor, tu vai lá, coloca aquelas dores. O cliente tem o faturamento dele, ele coloca, vou fazer a projeção de crescimento do faturamento desse cliente numa IA, vou pedir para a IA me ajudar numa planilha. Ou seja, pegando dados do que o cliente fala para ele, jogando numa IA e estruturando um plano.
Até aí, eu sempre achei ótimo, estou ganhando velocidade, estou instruindo meu cliente e tudo mais. Mas meu contrato nunca me protegeu se esses dados vazassem. O cliente ele confia em informações confidenciais e o que a gente faz? A gente joga para uma IA. E falando disso, a gente pode jogar muita coisa, muitos dados sensíveis, muita coisa, que assim, depois, uma daquelas coisas que tu me perguntou, o que eu vi depois de 2 anos? Eu vi que se um cliente quisesse me processar pelo que eu estava fazendo, eu também perderia o meu negócio. Uhum. O meu negócio acabava ali, porque eu pegava muitas informações sensíveis e compartilhava com qualquer um. E ainda cobrando barato para correr esse risco imenso, né? Isso. Como é que tu enxerga essa questão não só do despreparo das pessoas que estão nesse mercado, mas sobre essa sensibilidade dos dados, de como a maioria dos donos de agências ainda não estão olhando para os dados como algo sensível, e sim como um commodity, parece, né? Uhum. É uma percepção até, eu vou dizer, compreensível, enquanto que a gente já tem a LGPD, ela está em vigor, só que o governo que deve organizar, vamos chamar assim, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, e ela que tem que dizer quais situações geram multas, qual o valor das multas, como que serão pagas, ela ainda nem fez a formalização disso. Então, num país onde uma lei é aplicada, mas que a multa não começa a valer, é compreensível que muita gente esteja despreocupado. Paralelo a isso, a própria Meta, que é a maior coletora de dados que tem, a gente não vê ela ser condenada constantemente por vazamento de dados ou coisa do gênero. Consequentemente, o dono de agência ele fica confortável. Só que as obrigações que essa lei cria e as multas que podem vir quando começar, elas merecem atenção. Por quê? Quando eu coleto esses dados do meu cliente, pode ser dados de negócio, estratégias de negócio, pode ser dados sensíveis das pessoas que estão trabalhando comigo, a lei me diz que eu sou muito responsável sobre a coleta, o armazenamento, o tratamento desses dados, para que finalidade eu estou usando o dado. Por exemplo, me deu o dado para eu disparar marketing. Esse é o tipo de autorização mais frágil que tem. No momento que aquele que deu o dado quiser revogar, ele tem que ter um canal específico para revogar, ele tem que ter um prazo de resposta para ser atendido, ele tem que ter, de fato, a remoção naquela lista de e-mail marketing imediata. Porque se não tiver, só isso já é fato para gerar multa. Uhum. Aí você fala, pô, mas não tem multa ainda, Edu. Tá, mas e quando ela vier? Você já está estruturado para não tomar multa? Ou você está contando com a sorte, dizendo, mas agora que veio a multa, eu vou me estruturar. Ao mesmo tempo que todo mundo vai, correndo, você acha que vai ter escritório para atender todo mundo, assim, do dia para a noite, e pronto, você está estruturado em um dia, você não vai mais ter que pagar multa. Essa lei ela é muito extensa, ela é muito ampla. Então, 2 pontos de atenção que merecem. Se estruturar sobre as obrigações que têm que ser cumpridas antes das multas chegarem é melhor, e isso dá trabalho, leva tempo. São vários pontos que têm sinalizados. E o segundo ponto é escolher muito bem quem são os teus parceiros, porque tu deposita dados no teu parceiro. Então eu uso IA de quem? Como que ele trata os dados? Ele está adequado ao LGPD? Porque se ele não tiver e ele vazar dado que veio de mim, eu também vou ser responsabilizado. Então tu lembra quando a gente procurou parceiros para cibersegurança, para concentrador de IA, o que eu te falei a primeira coisa? Eles estão adequados ao LGPD? Eles têm uma boa governança? Eles estão respaldados? Porque se nosso dado está chegando lá, eu preciso ter a garantia que ele também está. Se ele me der a garantia que ele também está, e tiver um vazamento lá, a responsabilidade é dele. Se eu não for em busca da validação que ele está seguro e tiver um vazamento, pode respingar na gente também. Então essa minha postura de exigir que o meu parceiro ele seja um cara que está dentro da lei, traz segurança para mim também. Uhum. E falando em contar com a sorte, eu vou te fazer uma pergunta mais relacionada aqui. Outra coisa que muitos donos de agência negligenciam. Por quê? Ainda sou pequeno, fatura aqui 100 mil, 200 mil, a receita nunca vai me pegar. E vivem contando com a sorte. Eu acho que de toda a minha carreira, de todos os empresários que eu já atendi, de todas as empresas que eu já passei, eu acredito que o dono de agência é ainda o profissional mais imaturo com relação a negócio, a business mesmo. É um cara muito inteligente. Eu falo que eu era, né? Muito inteligente para dar resultado,
fazer gestão de tráfego, fazer criativo, enfim. Mas na hora de falar de fluxo de caixa, imposto, contrato, negligencia tudo isso. E a conta disso é muito cara. O que tu pode dizer para um empresário dono de agência que hoje está recebendo em Pix e não emite nota, que hoje acha que não vai dar nada? E isso a gente está falando de uma coisa ao contrário da LGPD. Já existe cobrança, já existe multa, e a gente já viu empresas quebrando, mesmo que pequenas, sendo cobradas e quebrando por isso. Eu vou te contar um caso real que eu atendi há um mês atrás, um dono de agência, que eu já tinha passado uma proposta de planejamento tributário para ele, e na época ele falou, isso há um ano atrás: Eduardo, eu sei que eu tenho que fazer, tá? Eu sei que eu tô errado não tirando nota, mas, cara, sabe aquela cirurgia que tu tá adiando porque tu não quer passar pelo procedimento e tu vai levando até onde dá? Então eu tô assim, cara, porque passar trabalho com um negócio que não vai me dar ROI e ter que arrumar e fazer e-book, deixa pra depois. Beleza. Eu insisti, falei, cara, é importante. Um mês depois, 2 meses depois, eu fui ignorado. Um ano depois ele vem até mim, desesperado, e fala, cara, não dá para adiar mais, temos que fazer o planejamento tributário para ontem. Fui para reunião, proposta na mesa, contrato fechado, vamos trabalhar. Daí no finalzinho eu falei, uma curiosidade, o que é que mudou? Que agora tu tá com tanta pressa e lá atrás tu tava adiando. E ele falou, tomamos uma autuação. Veio uma cobrança de R$500 mil. Eu não tenho esse dinheiro para pagar. Eu, na verdade, nem lucrei isso tudo em um ano, cara. Eu nem lucrei 500 mil em um ano. E agora vem uma cobrança de 500 mil, que eu não tenho dinheiro para pagar. Então, assim, não dá para ver assim, cara. Essa multa, né? Essa multa tributária, esse imposto acumulado é capaz de quebrar meu negócio. Então, esse mercado de agência que a gente não via até então fiscalização, e de onde é que chegou a origem da fiscalização? Cruzamento de vendas em plataforma, em cartão de crédito, em conta bancária, com a nota fiscal que era retirada. A empresa fatura um monte, mas não tira nota fiscal de quase nada. Tá tudo na base da receita. Só faltou alguém lá da fiscalização olhar para aquela empresa e dizer, quero te cobrar. E a cobrança é legítima, o empresário está errado, é um valor imenso, e aí? Ele tem que pagar. Então, assim, eu acho que não tem nada que cause mais impacto do que caso real. E aí a gente começar a ver casos reais no mercado de agência e entender que é sério o negócio, já está valendo, pessoas conhecidas estão recebendo autuação, é o maior sinal de alerta que a gente poderia ter para entender que o jurídico e que o tributário, eles são pontos estratégicos do negócio, eles dão ROI sim. Não é um ROI na venda, é um ROI em manter o lucro, em preservar a sobrevivência da empresa. Tem ROI maior que esse? Sim. O ROI que é tu manter o teu negócio vivo? Esse é o ROI. O governo tem esse poder de quebrar o teu negócio a qualquer momento. E aí? Quer correr essa chance de, mas comigo não vai acontecer? Bom, tá acontecendo, né? Então vamos lá. Aqui eu tô de um lado da tecnologia falando que a Meta, IaaS, OpenAI e tudo mais, quer acabar com o negócio de agência. E aí do lado o governo também está querendo acabar. Acho que quem está vendo esse vídeo pode ficar um pouco desanimado de assistir e falar, tá aí, qual é o caminho, o que eu faço, o que tu vê para o futuro? Vamos se colocar em 2030, por exemplo. Um dono de agência em 2030. Quem é desse vídeo que vai conseguir chegar em 2030 e como ele conseguiu chegar lá? Eu vou responder essa pergunta, Isaac, e vou devolvê-la para você. Então, que eu quero ver o seu ponto de vista também sobre esse futuro, né, do mercado das agências. Então, eu vou dar meu ponto de vista aqui. Eu vejo que a gente vive um momento de transformação. E sempre que há uma transformação, existe aqui oportunidade. O que é que está provocando essa transformação? Vou fazer um paralelo, tá? Antes da Meta, antes do marketing digital, já existiam agências de publicidade, de marketing, estratégia de marketing mesmo. Muitas delas quebraram com a entrada do marketing digital. Outras cresceram. O que diferencia as duas? E aí eu faço paralelo com esse momento que a gente está vivendo das diversas agências e das agências que vão sobreviver. Aquele que pega a mudança e abraça a mudança e joga um novo jogo antes de todo mundo tem a tendência de performar melhor. E eu estou falando aqui de profissionalismo. Realmente o mercado de agência digital ele é um mercado novo,
ele é um mercado pequeno, olhando para a nossa realidade jurídica, ele é um mercado pouco regulamentado, e onde tem pouca regulação, eu tenho poucas regras públicas, barreira de entrada é baixa, qualquer um entra, qualquer um consegue já ter algum resultado, esse é um mercado. Só que a tendência é ele ser mais regulamentado, é ele ser mais profissionalizado. Então, aquele dono de agência que, mesmo sem ser obrigado por uma lei, estiver preocupado em seguir a lei, estiver preocupado em otimizar o tributário, estiver preocupado em ter o melhor contrato e em ser visto como um verdadeiro empresário, ao mesmo tempo que ele evolui a sua entrega, que ele evolui a forma como a empresa se apresenta e se posiciona no jurídico, na gestão, na estratégia em geral, vai demonstrar para o cliente dele que, de fato, ele é um empresário. Ele tem mais possibilidade ou mais chance de sobreviver nesse mercado de mudança e, quem sabe, até surfar essa onda e ser um dos que vai crescer e vai, enfim, dominar e vai ser a referência. Enquanto que aquele outro cara que se diz que é super profissional, que ele sabe todas as tendências, daí manda o contrato que ele tem lá, mostra a equipe dele trabalhando e ele é um amador. Ele é um eu-presa, termo que tu utilizava, uma urgência. Uhum. Ele é uma urgência. Cara, vai ficar claro no teu contrato, vai ficar claro no teu comportamento. E aquele cliente relevante, que é grande, que paga mensalidades maiores, que quer um estratégico, que está disposto até a adiar um pouco o resultado para depois ter retorno, esse cara não vai fechar com essa agência, ele vai procurar uma outra que demonstre mais profissionalismo. Então, qual é a agência, do meu ponto de vista, que tem sucesso e que está viva em 2030? Ela é uma agência mais profissional, mais consultiva, mais estratégica, mais cérebro, menos braço, maior ticket médio, cobra mais pela estratégia, mesmo que a estratégia não dê ROI imediato. O tipo de cliente que contrata não é o imediatista, não é o cara que precisa vender para pagar a conta amanhã, ele é um cara que está interessado em construção de estratégia de marketing. E aí eu olho muito para os Estados Unidos. Eu conheci nesses masterminds que eu estou por aí, um cara que trabalha numa agência de marketing americana e o ticket médio deles é algo na casa de $50 mil por ano. Só que eles são estratégicos, óbvio que a parte do braço do marketing eles fazem tudo, mas eles colocam uma pessoa da agência deles no board, na cadeira de conselho, quase como um CMO. E aí, cara, dependência. A probabilidade de essa agência ser retirada é baixa. Eu tenho certeza que essa agência sabe muito mais do negócio do cliente do que a Meta, com a Andrômeda, por exemplo, tentando coletar um dado ou outro picado. Aquele cara tá na reunião de conselho, ele é estratégico. Então é nessa linha. Mas o que tu enxerga que eu não vi e que é importante para nossa audiência entender qual é a agência que sobrevive em 2030? Eu vou fazer o mesmo estilingue que tu fez, puxar para o passado e impulsionar para o futuro. Por que o Pedro Sobral me chama para a live 3 na pandemia? Quero uma live para falar sobre delivery. Por quê? Os clientes que eu atendia já estavam adaptados para o delivery. Enquanto tinha um monte de gente lá consumindo aquele conteúdo para adaptar os seus clientes ao delivery. Os meus já estavam adaptados. E por que ali foi o meu boom? Porque eu quero uma agência que já está adaptado ao delivery, ao contexto da pandemia. Então, vem um monte de delivery contratar a gente, Brasil inteiro querendo contratar a gente. Por que não contratou os milhares de alunos que estavam naquela aula? Por que vieram atrás de mim? Existiam outros professores naquela aula. Por que eu peguei boa fatia daquele mercado? Inclusive, minha primeira turma de mentoria veio daquela aula também. Foram 800 alunos que eu fechei em 2 semanas naquela aula. Por quê? Porque eles queriam comprar de alguém que já estava adaptado, não de alguém se adaptando. E eu me preparei para uma pandemia? Não. Mas eu sabia que o delivery era inevitável, que ia passar pelo delivery o crescimento de qualquer restaurante. Porque na lógica, o restaurante tem espaço físico. Os donos não querem pegar um galpão gigante. Então, a solução era delivery. Eu já estava adaptado. O Meta Andrômeda está demandando 10, 15 criativos. Que agência consegue produzir 10, 15, 50 criativos por mês para um cliente? Eu tenho certeza que a agência que já conseguiu se adaptar a isso está ganhando o jogo agora. Por quê? Se eu apresento uma proposta comercial para o meu cliente falando assim, eu produzo 50 criativos para ti, eu não vou vender dessa forma, eu vou produzir a quantidade de criativos necessária até tu vender, até tu dar resultado. Quem está adaptado para isso agora ganha o jogo, porque agora tem um monte de gente querendo aprender como é que faz isso, mas já tem gente adaptada. Então o ponto principal é, em 2030 vai ser um contexto completamente diferente. Mas eu apostaria que eu preciso chegar adaptado em 2030, independente do que seja.
Então precisa ser um pouco curioso. Quando surgiu o Instagram, eu peguei o botão impulsionar sendo lançado pela primeira vez. O que eu fiz? Eu liguei pro meu primo, que é dono de uma imobiliária, pedi R$50, eu vou clicar nesse botão, vamos ver o que acontece. Então, o dono de agência precisa ser curioso nesse nível, porque daí tu consegue ir antecipando o que vai acontecer com o mercado lá na frente. Então, hoje, a agência que sobreviveu ontem, que sobrevive hoje, que vai sobreviver no futuro, é a agência mais adaptada para o contexto, porque a gente falou de meta hoje, mas a gente está falando que tem Google, tem TikTok, tem Pinterest, tem LinkedIn, tem muita coisa. E precisa ser o mini-channel. O mercado cada vez mais fala, tu precisa ser o mini-channel. Se tu bota as tuas apostas, todos os teus clientes só no Meta, o Meta pode acabar contigo. Então, tu precisa ser o mini-channel. Então, como ser o mini-channel? Como ter tanto volume? Como se adaptar nesse mercado que pede muita coisa ao mesmo tempo? Alguém está adaptado. Quem está adaptado primeiro ganha e está ganhando esse jogo. Então, porque o mercado de agência não está morrendo. Mas a agência que está desadaptada, que ainda está aprendendo com os outros para fazer na sua, as pessoas estão saindo de uma para ir para outra. Essa está morrendo devagar. Então, a gente veio de um movimento antigo de agências adaptadas, agora a gente vem um boom aí de agências nichadas, que mostra o quê? Os clientes estão querendo algo melhor, mais específico. Após a agência nichada, o que isso vai acontecer lá na frente? Aí a gente enxerga pessoas que conseguem ser não só nichadas, mas um mini-channel que tira a dependência da empresa de um só canal. Porque hoje é a dor principal dos donos de negócio. Eu estou dependente só do WhatsApp. Eu estou dependente só disso. Por quê? A agência faz isso com o cara. Dependente de um só canal. Então, quem conseguir fazer isso para os clientes, com certeza vai estar em 2030. Não construa a sua casa no terreno do outro. Exatamente. Essa é a grande lição que fica. Isaac, obrigado. Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse conteúdo de altíssimo valor que a gente trouxe aqui. Para mim foi um prazer bater esse papo contigo, mergulhar um pouquinho mais nesse mundo das agências. Teria muito mais se deixar, nós ficava aqui horas e horas longe para falar, né? Mas mais do que isso, aí eu só posso dizer para quem é cliente do escritório que tiver na nossa rotina, nosso acompanhamento com a nossa equipe, que vai poder aproveitar toda essa parte estratégica que a gente tem a oferecer. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo diferente. Agora o Atlas ele vai ter essa pegada muito forte em entrevista com empreendedores reais que construíram algo de valor e que vão te dar a visão de futuro, para que você consiga otimizar, criar e construir o seu negócio para o futuro. É com isso que a gente está preocupado e comprometido, mais com o futuro do que com o passado. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, comentário de apoio. A gente se vê nos próximos vídeos deste belo canal que eu estava com muita vontade de gravar. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Até mais.